Bem-vindos novamente ao meu canal. Eu sou a professora Keren e vou ajudá-los a fazer a correção e a explicação do PET 2021, volume 4, da matéria de matemática, semana 3. Mas antes, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscreve no canal para receber mais correções como esta e deixe aí nos comentários se este vídeo de correção tem ajudado vocês. Vou ficar muito feliz ao receber seus comentários. Nesta semana, vocês aprenderão a medir os volumes dos sólidos geométricos. E como que medimos o volume? Pessoal, os sólidos geométricos são figuras tridimensionais, ou seja, eles possuem 3 dimensões, a altura, a largura e a profundidade, tá? E calcular o volume dessas figuras é a mesma coisa que saber qual que é o espaço que essas figuras ocupam. O volume sempre é dado em centímetros cúbicos ou decímetros cúbicos ou metros cúbicos. Por quê? Porque são 3 dimensões, altura, largura e profundidade. Então, olha aí, nós temos um cubo e temos também um paralelepípedo. Vou mostrar para vocês como que nós calculamos, medimos o volume desses sólidos geométricos. Então, como eu disse, os sólidos geométricos têm 3 dimensões. Vamos ver o cubo. Tem 2 centímetros de largura, 2 de profundidade e 2 de altura. Para calcular o volume que ele ocupa, pessoal, nós fazemos essa seguinte formulazinha, O volume vai ser largura vezes profundidade vezes altura, tá bom? Então, vai ficar assim. Volume é igual a 2 centímetros de largura vezes 2 de profundidade vezes 2 de altura. Então, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Qual que é, então, a dimensão desse cubo? 8 centímetros cúbicos, tá? Porque a gente multiplicou a largura vezes a profundidade vezes a altura. Ah, professora, mas eu não quero usar a fórmula. Como que eu vou descobrir, então, o volume do cubo? Então, nós vamos contar quantos quadradinhos tem, para formar este cubo. Então, olha lá, 1, 2, 3, 4. Nós temos 4 quadradinhos na primeira fileira, tá? E temos 4 quadradinhos na segunda fileira. Então, 4 quadradinhos na primeira mais 4 quadradinhos na segunda fileira, nós temos 8 quadradinhos. Se cada quadradinho tem 1 centímetro, então será 8 centímetros cúbicos, tá? E para calcular o paralelepípedo? A mesma coisa, nós vamos calcular, a largura vezes a profundidade vezes a altura. Então, nós temos 4 centímetros de largura vezes 2 centímetros de profundidade vezes 3 centímetros de altura. Então, 4 vezes 2, 8. 8 vezes 3, 24. 24 centímetros cúbicos. Ah, professora, mas eu não queria fazer essa formulinha, Largura vezes altura vezes profundidade. Eu posso contar os cubinhos e descobrir? Claro, vamos contar quantos cubinhos tem lá em cima, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, eu descobri que tem 8 cubos em cada fileira, ok? Então, 8 cubos na primeira, 8 cubos na do meio e 8 cubos na última fileira, Então, 8 mais 8 mais 8, quanto que dá? 24, ok? Vamos fazer um exemplo para vocês entenderem melhor? Olha só o exemplo. Um vendedor de doces, ele quer guardar caixas de chicletes, buscando um local que possa comportar o máximo de caixas possível. Ele pode escolher uma gaveta entre 2 opções, uma com o espaço em formato cúbico e a outra em formato paralelepípedo, tá? Então, ele começou a guardar os chicletes nas 2 gavetas para ver em qual que vai caber mais caixas. E aí, você acha que vai caber mais caixas de chiclete no formato cúbico ou no formato de paralelepípedo? Vamos ver como que vamos resolver? Olha só, vem comigo. Na gaveta cúbica, pessoal, nós vamos ter que descobrir, então, quantos chicletes tem aí, lá na primeira fileira, E aí, gente, a gente vai descobrir o seguinte, que temos 4
centímetros de altura, ou seja, nós temos 4 fileiras, né? Nós temos 4 centímetros de profundidade. Conta quantas caixinhas tem aí, ó, do lado. 1, 2, 3, 4, né? E nós temos também 4 caixinhas de largura. Então, usando a fórmula, nós vamos, para descobrir o volume, multiplicar a largura pela profundidade pela altura. Vai ficar assim, ó. 4 vezes 4 vezes 4, que nós vamos descobrir que dá 64 centímetros cúbicos. Tem outra forma de saber, professora? Tem, né? Nós vamos calcular assim, ó. Se lá embaixo, né, nós temos 16, uma camada completa de 4 fileiras com 4 caixas, né? Você pode observar ao lado, né, na profundidade, nós temos 4 fileiras, né, pessoal? Com 4 caixas cada uma. Então, vai ficar assim, ó, 16 caixas de chiclete na primeira, mais 16 na segunda camada, mais 16 na terceira camada e mais 16 na quarta camada. É a mesma coisa que a gente multiplicar 16 caixinhas de chiclete vezes 4 fileiras. E aí a gente vai descobrir que vai caber, então, no cubo 64 caixas de chiclete. E no paralelepípedo, quantas será que cabem? Vamos lá calcular? E nessa gaveta em formato de paralelepípedo, quantas caberão? Pessoal, olha só, nós temos 2 caixinhas, né? Ou seja, 2 fileiras de altura. Nós temos também 4 caixinhas, pessoal, são 4 fileiras, né, de profundidade. E temos ainda 8 caixinhas, né, na primeira fileira. Então, como que nós descobriremos o volume, né? Quanto caberá aí dentro desta caixinha? Quantas caixinhas de chicletes caberão? Nós vamos fazer a continha, largura vezes altura vezes profundidade. Nós temos 8 centímetros de largura vezes 4 de altura vezes 2 de profundidade. Então, 8 vezes 4, 32. 32 vezes 2, 64 centímetros cúbicos. E para descobrir, então, por fileira, como que ficaria? Pessoal, observe que nós temos aí, ó, na camada de baixo da caixinha, nós temos 8 caixinhas de chiclete e temos 4 fileiras, tá? Então, são 4 fileiras com 8 caixinhas de chiclete. É só multiplicar, né? 4 vezes 8. Então, nós vamos descobrir que nós temos 32 caixinhas de chiclete na primeira camada da caixa. Só que são duas fileiras, né? Para completar este paralelepípedo. Então, se nós descobrimos que são 32 para completar a fileira de baixo inteira, para completar a fileira de cima também serão mais 32. Então, 32 vezes 2 é 64 caixinhas de chiclete. Então, qual que cabe mais? O cubo ou o retângulo, paralelepípedo retangular? É a mesma coisa, né? Em ambas as caixinhas. Caberão em ambas as caixinhas 64 caixas de chiclete. Agora, vamos à correção do PET, que estão lá nas páginas 30 a 32. Atividade 1. O volume de um cubo de 1 centímetro de aresta é igual a 1 centímetro cúbico. Sendo assim, observe os entelhamentos e calcule o volume de cada um em centímetros cúbicos. Pessoal, o PET quer que você calcule, né, qual que é o espaço que esses cubos estão ocupando, tá? E como que nós vamos calcular isso? Nós vamos calcular contando quantos cubinhos tem em cada fileira. Então, olha a letra A. A fileira de baixo, né, nós temos aí, ó, 4 cubos, tá? Então, olha só, 4 cubos na primeira fileira e na segunda, só 2. E na terceira fileira, só 1. Então, vai dar quantos centímetros cúbicos? 7. É só somar 4 mais 2 mais 1, tá? 7 centímetros cúbicos, tá? A letra B, vamos ver quantos cubinhos nós temos aí na primeira fileira. Ó, esta fica mais fácil a gente calcular assim, ó, tem 4 cubinhos deitados e 3 em pés, tá? Então, vai ficar 4 mais 3, 7 cubinhos, ou seja, 7 centímetros cúbicos, tá bom?
Olha a letra C. Quantos cubinhos nós temos deitados? Se você contar, ó, nós temos 1, 2, 3, 4, 5 cubinhos deitados, tá? Ele tá debaixo, né? Tá debaixo aí desses em pés, tá bom? Então, às vezes você pode falar, tia Karen, mas eu só tô enxergando 4. Mas é que tá debaixo daqueles cubos que estão em pé, tá bom? E nós temos na segunda só 1 e na última fileira mais 1. Então, ó, 5, 6, 7 centímetros cúbicos, tá? Então, até aqui todos deram 7 centímetros cúbicos. Vamos para a letra D. A letra D, nós vamos contar quantos cubinhos tem lá na primeira fileira. Nós temos 1, 2, 3, 4, ok? Um está, ó, se você olhar na profundidade, né? Um está atrás, tá bom? Então, cuidado para não esquecer de contar ele. E na segunda fileira? Ah, na segunda fileira nós temos 2. E na última fileira, que seria a terceira, né? Temos só 1. Então, somando 1 cubinho na terceira fileira, mais 2 na segunda e mais 4 na terceira, nós temos aí o total de 7 centímetros cúbicos. Letra E. Pessoal, vamos contar a primeira camada lá embaixo, tá? Nós temos 2 na frente e 2 atrás, então nós temos 4 cubos. Na segunda fileira, temos só 2. E na terceira, lá na última, né, nós temos 1 cubo. Então, 1 mais 2 mais 4, 7, né? 7 centímetros cúbicos. E a última, pessoal, nós temos 1 aqui na frente, na primeira fileira, mais 3 lá no meio e mais 1 lá embaixo, né? Então, nós temos, ó, 1, 2, 3, 4, 5 cubinhos na primeira fileira. E na segunda, nós temos só 2. Então, 5 mais 2, 7 centímetros cúbicos. Pessoal, todas as alternativas têm a mesma, né, o mesmo volume, tá? 7 centímetros cúbicos. Atividade 2. Paulo trabalha no estoque de um supermercado e tem de empilhar caixas igual às mostradas abaixo. O fabricante recomenda que o empilhamento máximo tenha 5 camadas. Então, ele começou montando uma camada de 4 fileiras com 4 caixas cada uma. Observe. Agora, complete. Pessoal, se vocês observarem, né, ó, ele vai empilhando várias caixinhas junto. Tem 4 caixinhas de chiclete, né, em cada fileira. Então, 4 na primeira, mais 4 na segunda, mais 4 na terceira, mais 4 caixinhas de chiclete lá na última fileira. Então, o que vocês vão ter que fazer aqui? Vocês vão ter que multiplicar 4 caixinhas, né, vezes 4 fileiras. 4 vezes 4, 16, tá? Nós temos aí, ó, 4 de comprimento, 4 de largura e 1 de profundidade. Se fosse para usar a fórmula, como que ficaria? 4 vezes 4 vezes 1, tá? 4 vezes 4, 16. 16 vezes 1, 1, tá bom? Então, o Paulo fez uma camada, a primeira camada dele tem 16 caixas. Só que olha o que o probleminha falou, é só uma fileira que tem, né? Não, não é só uma fileira, uma camada. Tem 5 camadas, então nós vamos ter que ver, calcular, né? Quantas caixinhas vão dar, né, com 5 camadas, tá? Então, vamos continuar. Paulo quer continuar colocando caixas de modo que o empilhamento tenha 4 camadas, como mostrado acima. Observe abaixo como ficará o empilhamento final. Quantas caixas que ele vai empilhar? Observe e complete. Então, pessoal, nós já vimos, né, que nós temos 16 caixinhas de chiclete em cada camada. Então, ó, 16 na primeira, mais 16 na segunda, mais 16 na terceira, mais 16 caixinhas de chiclete na quarta camada, tá? Então, como que vai ficar? Nós vamos multiplicar, né? Ó, nós já descobrimos que na primeira tem 16 e agora nós vamos descobrir, né, nas 3 que estão faltando, as 3 camadas de cima. Então, 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, pessoal, quanto que vai dar, hein? 16 vezes 4 dá 6 vezes 4, 24. Põe o 4 embaixo e vai o 2 lá em cima. 4 vezes 1, 4. Mais 2 de cima, 6. Então, pessoal, ele vai empilhar ao todo, né, 64 caixas, tá bom?
16 caixas na primeira, mais 16 na segunda camada vai dar 32. Mais 16, pessoal, vai dar 48. 48 mais 16 na última camada, 64. Atividade 3. Evaldo e Ana arrecadaram pacotes de biscoitos para uma campanha de arrecadação de alimentos promovida pela escola em que eles estudam. Como os pacotes serão armazenados em caixas, o Evaldo e a Ana precisam saber quantos pacotes cabem em cada caixa. Observe como eles estão colocando os pacotes de biscoitos na caixa e responda as questões. Então, eu vou aumentar aqui a figura, pessoal, para vocês enxergarem, né, como que está sendo organizada lá, ó. Se vocês observarem, nós temos duas fileiras. Com quantas caixas de biscoito cada uma? Vamos contar, ó. Nós temos 5 biscoitos e 2 fileiras, tá? Então, preste atenção. Letra A. Evaldo e Ana fizeram uma camada de biscoitos no fundo da caixa. Quantos pacotes eles colocaram nessa camada? Então, se eu tenho 2 fileiras com 5 biscoitos cada, eu posso fazer uma continha, né? Ó, 5 vezes 2. E eu vou descobrir, pessoal, que eu tenho 10 pacotes de biscoito. Ou então, eu posso somar 5 biscoitos numa fileira mais 5 biscoitos na segunda fileira, que também dará 10 pacotes, ok? Letra B agora, hein? Presta atenção. Escreva uma multiplicação que representa a quantidade de pacotes de uma camada. Então, pessoal, a camada de baixo, nós acabamos de fazer a continha, né? Nós temos aí 5 biscoitos e 2 fileiras. Qual que é a multiplicação que nós vamos fazer? 5 vezes 2, que vai ser 10 pacotes, tá bom? Agora, atividade 3, letra C. Quantas camadas eles conseguirão empilhar na caixa? Pessoal, vou ampliar a imagem, né, para vocês verem melhor, ó. Então, quantas camadas tem na caixa? Nós vimos que a primeira camada lá embaixo, ela está completa, né? Ela tem 5 biscoitos e 2 fileiras, né? Então, olha, nós temos uma camada embaixo, depois nós temos mais uma em cima, mais uma e mais uma. Quantas camadas vão preencher a caixa? Vão preencher a caixa, pessoal, 4 camadas, ok? Com 2 fileiras de 5 biscoitos em cada uma, ok? Então, quantas camadas vão ter? 4 camadas. Atividade 3, letra D. Quantos pacotes de biscoito cabem ao todo na caixa? Então, olha aqui comigo, ó, ampliando a imagem. Nós sabemos que tem 1, 2, 3, 4 camadas, tá? Se tem 4 camadas, quantos biscoitos tem lá na última camada lá embaixo? Nós descobrimos que tem 10, né? São 5 pacotes de biscoito e 2 fileiras. Então, nós temos 10 biscoitos na última camada, ok? E vamos multiplicar pela quantidade de camadas, que são 4 para preencher a caixa inteira. Então, 4 vezes 10, 4 camadas com 10 biscoitos vão dar 40 caixas de biscoitos na caixa, ok? Olha a letra E. Escreva uma multiplicação que representa a quantidade de pacotes que cabem ao todo na caixa. Nós já até fizemos, né? 4 vezes 10. Ou então, pessoal, nós podemos usar aquela fórmula para descobrir o volume, né? Que é 2 fileiras de biscoito, que é a largura, vezes 5 biscoitos em cada fileira, que é a profundidade, né? Vezes quantas camadas que tem na caixa? 4, que é a altura. Então, 2 vezes 5 vezes 4, 40 caixas de biscoitos, tá bom? Atividade 3, letra F. Se eles arrecadassem 120 pacotes de biscoitos iguais a esses, quantas caixas eles precisariam para armazenar todos os pacotes?
Pessoal, nós vimos que em uma caixa, né, nós temos aí 4 camadas com 10 pacotes de biscoitos em cada camada. E nós fizemos uma continha, né, que foi 4 camadas vezes 10 pacotes de biscoito. E descobrimos que numa caixa dessa cabem quantos biscoitos? Cabem 40, certo? Então, que conta que nós vamos fazer para descobrir 120 pacotes? Quantas caixas darão? Nós vamos pegar os 120 pacotes de biscoitos e dividir pelos 40, né, pacotes de biscoitos que cabem numa caixa. E aí, nós vamos descobrir, né, que 120 dividido por 40 dão 3 caixas, tá? Então, ó, seriam, então, 40 pacotes numa caixa, mais 40 em outra, mais 40 em outras, que dariam, então, 120 pacotes de biscoitos. Pessoal, não se esqueça de curtir o vídeo, inscreva-se no canal, ative as notificações do sininho para todas, hein? Para que quando eu postar um novo vídeo, você receba uma notificação lhe avisando. Deixe aí nos comentários se você gostou do vídeo, se o vídeo está te ajudando. Vou ficar muito feliz em receber um comentário seu. Um grande abraço, até a próxima correção do vídeo. Até lá, pessoal!